Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, querido Frei Edgar, nossos confrades, todos vocês, membros da família franciscana, hoje é um dia de júbilo, dia de festa, dia de alegria, porque celebramos 50 anos desta fraternidade. A ordem franciscana, ao longo de São Francisco, e mais de 800 anos, ela foi criando, e Francisco criou toda a dimensão humana e toda a dimensão vocacional para todos aqueles que queriam seguir o Evangelho. Tem a Ordem dos Frades Menores, tem as Irmãs Clarissas para a vida contemplativa e para a vida ativa, a Ordem Franciscana Secular. O grande perigo que nós corremos é de nivelar a nossa Ordem Franciscana Secular como um movimento na igreja, como uma pastoral na igreja. Nós temos o que é próprio. Vocês são uma ordem fundada por São Francisco para ser instrumento do Evangelho no mundo de hoje, no mundo secular. E como vocês são importantes no mundo de hoje. Então eu gostaria de recordar alguns pontos importantes que é próprio do carisma vivido por vocês seculares no mundo de hoje. E são os desafios para os que já estão e para aqueles que também gostariam de seguir essa forma de vida. Então, como viver realmente e ser membro de uma fraternidade secular no mundo de hoje? É os desafios. 50 anos, com certeza, uma história muito bonita de caminhada. Temos uma igreja, os membros aqui na minha frente e os membros da corte celeste, né? Aqueles que já estão lá, e não são poucos, ao longo desses 50 anos, né? Mas nós formamos essa única igreja de Jesus Cristo, a igreja triunfante e a igreja militante, que somos nós. Então, para recordar aquilo que é próprio nosso, da família franciscana, como nós ouvimos na liturgia de hoje. Primeira coisa própria de todo o secular, de toda a vida religiosa franciscana, é o seguir Cristo humilde, bondoso e solidário. Quer dizer, a meta principal de todo o secular, de toda a vida religiosa franciscana, é seguir o Cristo. Vocês, de um modo muito especial, num gesto de humildade, vivendo a bondade de Cristo no mundo de hoje e sendo humildes, testemunho do Evangelho na sociedade em que nós estamos vivendo. Então é algo muito atual e vai ser sempre atual. O seguimento do Cristo e viver essa dimensão mais profunda. As pessoas têm que reconhecer vocês pelo aquilo que vocês são. Não é só na ação pastoral que é importante, mas a vida de vocês tem que falar quem vocês seguem. O Cristo ao modo de Francisco. E aí observar o Evangelho na vida secular. Para nós temos um ritmo de vida, nós vivemos em fraternidade, moramos juntos nas mesmas casas. Vocês, cada um na sua casa, mas têm a mesma dimensão de viver esta fraternidade mais profunda.
Viver o evangelho dia a dia, meditar o evangelho no dia a dia. E ser testemunho do Cristo no mundo que vocês vivem. No trabalho, em casa, alguns mais enfermos, outros mais jovens. E é nesse mundo que vocês têm que observar o evangelho. Viver esse carisma tão bonito deixado por São Francisco. Então é algo desafiador para todos nós, e especialmente para vocês, viver este evangelho no mundo secularizado. Que as pessoas hoje têm uma apatia muitas vezes pelo evangelho, há uma indiferença quanto às coisas da igreja, mas vocês podem fazer totalmente diferente, convidar as pessoas para viver o Cristo no mundo que nós estamos vivendo. Como fazer isto? Depende de cada um de vocês, do testemunho. Outro ponto importante é viver a vida de penitência. Penitência significa conversão. Então a nossa vida tem que testemunhar que nós somos pessoas que buscam a conversão diária. Ninguém está pronto. O dia que estivermos prontos já podemos passar para outra vida. Mas até lá, dia a dia, somos homens e mulheres da penitência para viver no mundo de hoje, buscando a conversão pessoal, a conversão dos nossos, a conversão de uma comunidade, mas começa de cada um. A ordem que vocês querem, franciscana secular, é a ordem que vocês têm que viver. Então não basta dizer, eu sou membro da ordem, eu tenho que ser santo, homem e mulher da penitência, da conversão diária, buscar realmente Cristo como modelo para a nossa própria conversão. Depois, interessante, ser pessoa vivente e operante da ação a partir do amor de Deus, do amor de Cristo, ensinamento de Deus a partir da espiritualidade de São Francisco. Ou seja, 3 dimensões: da vivência, da própria vida, do carisma, seguindo Cristo e sua palavra. Então tem que meditar na palavra do Senhor, que é a fonte de vida para todos nós. Ou seja, a fonte da nossa salvação. Por outro lado, viver essa experiência do modelo de São Francisco. O que nós ouvimos hoje no Testamento? Aquelas coisas que era tão difícil para São Francisco, depois da sua conversão, o que era amargo me converteu em doçura do corpo e da alma. Eu fui capaz de abraçar o leproso. E a partir daquele beijo, mudou a sua vida, mudou a sua forma de ser, mudou a sua forma de viver. Então, se nós não abraçarmos o nosso leproso no dia a dia, na nossa caminhada, não der esse beijo no leproso todo dia, não vamos dar conta. Porque aí não tem o processo de quê? De conversão. Então, o nosso carisma ele é rico de bênçãos e graças no mundo de hoje. Mas por que nós ainda não transmitimos esse evangelho tão bonito, essa forma de viver para outras pessoas? É tão bom ser franciscano que deveria ser anunciado aí nas trombetas no mundo. A nossa fraternidade deveria estar lotada de gente que quer viver esse carisma como caminho de santidade. E quem que é o modelo? São Francisco, Santa Clara e tantos outros santos e santas. Então, como viver realmente o nosso carisma no mundo de hoje? Depois, outra coisa importante que a gente precisa ter, recordando que é próprio da nossa vida e da vida de vocês, é ter confiança em Deus. Confiança em Deus. Ele vos chamou, Ele vos consagrou e Ele vai conduzir o processo de cada um até o fim. Exemplo disso, né, Corina? 101, está aí forte e firme, né? A força vem do Senhor, não é, Corina? Se não fosse isso, eu não estava aqui, né? Tem outros aí, Perpétua e tantas outras, né? A Perpétua é perpétua aqui na nossa fraternidade. Né? Mas se a gente não encontra, gente, a força em Deus, não vamos dar conta de viver o nosso carisma. Então esse é um desafio para vocês, realmente ter confiança em Deus em todos os momentos da vida, nas alegrias e tristezas. E viver a fraternidade. Não tem como viver o carisma, a nossa vida, se não for em fraternidade, e no caso de vocês, pelo menos 2 vezes por mês. Vivendo esse carisma, vivendo os dons, vivendo os valores, buscando conhecer Cristo e São Francisco, e doar-se inteiramente a isso, como compromisso de vida.
né? Então, é um desafio para nós, que é próprio daquilo que vocês estudam, daquilo que vocês professaram. Outro ponto importante é a Virgem Maria como modelo de oração e serviço ao próximo. Maria, mãe da ordem, modelo de santidade. Então, ela deve ser aquela inspiradora para todos os membros da família franciscana, especialmente hoje para vocês. O modo que Maria serviu, o modo que Maria se colocou a serviço de Isabel e tanto na história da salvação. Então, esse é o modo de vivermos, sermos humildes, simples, guardar as coisas no coração. Como nós vamos viver isso? É vocês que já estão vivendo e vocês que vão continuar vivendo e testemunhando para atrair novos membros à nossa fraternidade. Maria como modelo de santidade. Então temos que viver essa experiência mais profunda. E por fim, o último tópico, anunciar o bem e a paz na família e no trabalho. Testemunhar Cristo no mundo de hoje é um grande desafio. Na igreja, na comunidade familiar e no trabalho. Porque hoje as pessoas são muito céticas em relação às coisas de Deus. Há uma certa apatia com as coisas de Deus. Ah, eu quero entrar, mas tem reunião? Não, então não entro, não tem tempo. Ah, eu não tenho isso, tem aquilo, né? Tem que reunir, tem reunião, então eu não posso. Não existe a vida fraterna sem reuniões. Não existe eu viver o meu carisma franciscano secular se eu não sou capaz de me encontrar com meus irmãos e de se alegrar com eles. Me alegrar com os irmãos na família e alegrar com os irmãos no trabalho. Né? Então vocês, grande número já aposentaram, já tem uma vida, pode viver exclusivamente para a oração e para a intercessão. Aqueles que estão na ativa, continue testemunhando o Evangelho. E aqui eu deixo 2 perguntas para vocês, como desafios desses 50 anos. Muitos se tornaram santos nessa fraternidade e já estão junto de Deus. Vocês que estão vivendo essa santidade, testemunhem isso para os outros. Convida as pessoas para fazer parte dessa grande família. Que nós estamos celebrando 50, mas temos que celebrar a espiritualidade por todo sempre. E quem vai transformar a fraternidade, quem vai trazer vocações são vocês. Convidar, trazer membros, mas por outro lado também, quem são assistentes e quem trabalha diretamente com a fraternidade, um desafio a gente convida, mas não acolhe. Não basta se vir um cafezinho e dizer que está acolhido, não. Não basta dizer que rezar com vocês que estão acolhidos, não. O acolhimento é muito mais do que isso. É dizer, seja bem-vindo à nossa família, irmãos diferentes, maneiras de ser diferentes. Só que muitas vezes a gente não abre mão daquilo que a gente é acostumado a fazer há 50 anos. E os novos têm que se adaptar a isso. Será que não está na hora de nós atualizarmos o nosso carisma para o mundo de hoje? Trazer para o mundo de hoje aquilo que é próprio do original de São Francisco? As coisas de São Francisco, ela vai ser sempre atual. Então eu tenho que aqueles valores que são imutáveis e aquilo que pode ser transformado, adaptado para o mundo de hoje, para trazer novos membros. Então esse é o desafio. E eu acompanho a ordem muitos anos. A gente vê esse desafio para quem acompanha, para quem é assistente. Como trazer e renovar o nosso carisma tão bonito, tão importante, um carisma de santidade para toda a igreja. Então que Deus os abençoe, proteja e que vocês consigam realmente perseverar até o fim. Porque, como diz São Francisco, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém?